Para as pessoas que não conhecem você, ou esse problema no mundo ou na América, qual é a missão da OUR e qual a gravidade do problema no mundo atualmente? A Operation Underground Railroad é a nossa base. Somos uma organização sem fins lucrativos e nos esforçamos para treinar as autoridades policiais e os serviços de atendimento posterior na remoção e cura de vítimas sexuais infantis e muitas vezes também de vítimas adultas. Certo. Temos escritórios em 5 regiões diferentes. Desde que começamos, não paramos nossas operações, o que é muito empolgante para nós. E estamos sempre trabalhando com as autoridades policiais que nos pedem para fazer coisas diferentes. Há muitas maneiras de atacar o problema, pois ele é enorme. São milhões de pessoas. Há mais pessoas escravizadas hoje do que jamais houve na história do mundo. O que é chocante para as pessoas, porque elas acham que seus livros didáticos dizem que isso terminou com Abraham Lincoln e o fim do comércio transatlântico de escravos. Não, é como se ele tivesse voltado à tona novamente, e há mais pessoas do que nunca. O trabalho escravo, o sexo e a extração de órgãos estão se tornando uma coisa maior, acredite ou não. Uau! É por isso que tentamos desenvolver a capacidade de aplicação da lei. Às vezes se trata de treinamento ou equipamento. Muitas vezes somos solicitados a nos infiltrar, porque nossos rapazes e moças são todos... A maioria deles são ex-policiais. Nossos operadores são militares e podem se infiltrar muito rapidamente, especialmente se parecerem ocidentais. E isso é ruim, claro. de propósito, para nós que vivemos neste país, porque o que isso diz é que somos a demanda e somos o maior país consumidor, os Estados Unidos, de pornografia infantil. Uau! Isso também incluiria o envolvimento sexual com crianças ou mais consumo de pornografia infantil? Correto, é o consumo de material de exploração infantil, vídeos de estupro infantil. E estamos entre os 3 principais países de destino, porque a demanda está aqui. Os traficantes adorariam ter as crianças aqui. Entendi. Vemos que isso acontece muito, que está acontecendo agora mesmo com a falha da fiscalização das fronteiras. As pessoas estão entrando, crianças estão entrando. Eu sei que elas estão entrando, estamos vendo isso. Podemos facilmente desempenhar o papel de cliente preferencial. Entendi. Os traficantes de todo o mundo nos veem, nós nos colocamos no lugar certo, sabemos onde ir, eles nos recebem e pronto, podemos nos infiltrar rapidamente, apresentar provas às autoridades policiais e elas podem persegui-los. E quantas extrações, eu acho que chamam assim, ou até mesmo a prisão de pedófilos e resgate de pessoas envolvidas em escravidão sexual local, nessas diferentes regiões, quantas pessoas você prendeu ou capturou e quantas crianças vocês ajudaram nesses processos nos últimos 8 anos? Estamos um pouco abaixo das 5.000 prisões que apoiamos. Uau! No mundo inteiro? Em todo o mundo. Já realizamos algumas milhares de operações apoiadas direta ou indiretamente. E o número de pessoas que conseguimos ajudar a se recuperar é superior a 6.000. Inacreditável. 6.000. Mulheres e crianças, sim. Como você se sente quando pensa nesses 6.000 rostos que agora têm uma vida melhor? Sabe, isso é interessante. Eu gosto de ver essas pessoas ou saber seus nomes, porque nunca gosto de entrar em estatísticas. Porque se você consultar as estatísticas, 6.000 contra milhões, as pessoas dizem, isso é uma gota no balde. E eu entendo, porque penso, sabe de uma coisa... Eu já fiz operações antes. Trabalhamos em um alvo no México por mais de 1 ano, uma organização de tráfico, e não conseguíamos entrar. Chegamos perto e eles desapareceram, e nos aproximamos novamente, estávamos gastando muito dinheiro e eu estava sendo pressionado pela divisão financeira. Tim, você tem que parar. Não posso parar, sei que estamos perto. E finalmente conseguimos avançar há cerca de 6 meses. E foi uma das operações em que eu estava pessoalmente envolvido. Era uma criança, mas era uma criança que havia sido abusada há anos. Achamos que ele tinha cerca de 9 ou 10 anos de idade quando começou. Ainda me parecia que ele tinha 9 ou 10 anos de idade, mas já fazia alguns anos. Lembro-me de que o encontramos e vi os golpes pela primeira vez e eles estavam tentando vendê-lo para mim. E eu tinha todos os vídeos incógnitos. Lembro que o chamamos de Operação Futebol. Futebol, bola de futebol. Traduzimos e estávamos indo embora. O garoto disse... Mister, foi a primeira vez que ele falou e ele pensava que voltaríamos e faríamos coisas horríveis com ele. E ele disse, vocês poderiam me trazer uma bola de futebol quando voltarem? Oh, meu Deus. E eu estava me mordendo, tipo, oh meu Deus. Naquela noite, foi uma coisa louca, porque naquela noite eles deveriam trazer a criança para a nossa casa. Gostamos de controlar os cenários. Tínhamos uma casa
Então eles nos ligaram e disseram: Ei, vocês estão fora da zona do cartel. Não podemos nos arriscar. Disseram: Esse cara é uma galinha dos ovos de ouro. Nós Meu ganhamos muito Deus. dinheiro. Não podemos tirá-lo. Eles vão nos matar. Os chefes do cartel. Então eles disseram: Vocês têm que vir para este hotel. Nosso pessoal de inteligência o verificou. É propriedade do cartel e tem seguranças por todas as partes. É apenas uma garagem. Não tem como escapar. Sim, é só uma porta de garagem, porque é para sexo. Então você vai embora e eles fecham a porta. Meu Quando você Deus. sobe as escadas, há apenas um cômodo, nada está conectado. Meu Me Deus. lembro que os colegas diziam: Tim, você não pode ir. E eu disse: Droga, você está brincando comigo? Eu fiz um truque, por isso era algo individual para mim. Porque era muito perigoso, não tivemos tempo de nos posicionar. Eles tinham o garoto fora, a galinha de ovos de ouro fora, por apenas um dia, e eles iriam levá-lo de volta. Se não vierem agora, não o pegarão. Eu tinha Meu que ir Deus. porque eu era o rosto que eles conheciam, certo? Lembro que estávamos na casa encoberta que nunca existiu, certo? Dou 2 passos para o lado, me lembro apenas dessa criança e encontro meu filho com a idade mais próxima. Faço isso todas as vezes. Do seu Eu filho. tenho 9, como você sabe. É eu fácil sei. para mim encontrar qualquer garoto que estejamos procurando. Eu mesmo encontrei um dos meus e eu costumava evitar fazer isso porque doía muito. E então chegou um dia em minha carreira que eu disse: Deixe acontecer. Deixe que essa Uau. criança seja seu filho. Caso contrário, não faria isso. Oh, meu Talvez eu não vá. Deus. Lembro de ter me afastado Certo. e é isso que geralmente acontece. E eu vejo que nesse caso foi meu filho Luke que tem a idade mais próxima da dele. Acho que 11 ou 12. Não me lembro a idade exata. Fiz a mim mesmo uma pergunta simples. Se você fosse o Luke, o que faria? É uma pergunta fácil. Se fosse o Luke, eu iria até lá, e agora quem sou eu para dizer: Bem, ele não é meu filho. Então esqueça. Bem, aconteceu que, como eu poderia imaginar, não tinha pais. Ainda não encontramos os pais. Ele não sabe, eles o levaram de outra parte do México. Ele nem mesmo sabe de onde é. Tudo que ele sabe é que é estuprado todos os dias. Os únicos adultos em sua vida são os responsáveis, então é fácil, é como se fosse meu filho, é assim. Então fomos lá e levamos 3 bolas de futebol e Meu alguns legos e Deus. demos para ele. Fomos disfarçados e obtivemos as informações de que precisávamos. O policial entrou e levou o garoto para fora. E eu recebo relatórios dele o tempo todo, ele está saindo bem. Uau. Está em uma de nossas fundações parceiras que lida com cuidados posteriores. Há um campo de futebol no local. Oh, cara. Ele é a criança mais feliz. Ele é livre. É livre. Uau. Depois da operação, voltei à minha equipe e disse: Quero mostrar a fatura. Já se passou mais de um ano. Este é o custo. Para uma Para um garoto, eu criança. perguntei: Vocês achavam que economizaríamos mais do que isso? É claro que achávamos que seriam 20 mil. E eu perguntei: Valeu a pena? Ou eles voltariam atrás e diriam que não faríamos de novo? Você está brincando? Valeu a pena. Então lhe fiz novamente outra pergunta. E tento sempre fazer isso quando estou lá. Pera aí, então você acabou indo para o hotel, Sim. então é muito escuro e Sim, eu me lembro. vago. E você pensa: ok, eu vou entrar nesse alçapão, né, basicamente. E então você Sim, vai até lá sim. com bolas de futebol Eu vou e explicar. Nós tínhamos uma casa. você tá vestido de... Sim, eu tenho uma peruca, uma cicatriz falsa e olhos falsos. Você age como Com certeza. pedófilo. Que você tá querendo pagar por sexo. Com esse garoto. Temos uma casa com 7 câmeras como provas, certo? Certo. Não há muito que se possa fazer depois disso. Então, quando eles ligam e dizem: É brincadeira, venha Vem cá, aqui. é como se não tivéssemos nada. Você estava falando de um dos infiltrados da nossa organização parceira, Jeremy Locke, certo? Sim. Ele estava comigo. Esse cara tem bolas de aço. Ele faria qualquer coisa. Ele disse: Eu vou fazer o melhor que eu puder. Ele chegou primeiro com uma garota fingindo que estava indo. É um lugar de sexo, certo? E ele disse: Mano, há muito pouco que eu posso fazer por você. Eu tenho um Uau. quarto. Mas é como se os cômodos não se conectassem. A única maneira de Meu entrar é pela Deus. garagem. Todos são garagens individuais. Assim você pode entrar e sair sem ser visto. Oh, meu Você pode Deus. trazer prostitutas. É para isso que ele foi projetado. Os quartos, você sobe as escadas e tem uma pequena mesa giratória. Você pode comprar brinquedos sexuais e você compra... Eles trazem para você e você gira a coisinha e pega o brinquedo. É uma loucura, certo? Louco. Vou com a minha pequena equipe, não podemos fazer nada. É como se eu não me importasse. Lembro que o líder da equipe disse: Tim, você não pode ir. Você não pode ir. Você é o fundador desta organização. E eu disse: Eu sou o único que tem a cara. Eles sabem quem vai. Eu não vou deixar esse garoto ir. Ele é meu filho, ele é o Luke. E eu o chamo de Luke. E eu faço qualquer coisa pelo Luke. Então, nós entramos e... Você tava Não sozinho estou nesse sozinho, momento? acompanhado de 2 outras pessoas.
Entendi. E você sabe que não há problema em ter algumas pessoas, né? Sim, porque todos Você... pensam que nós vamos fazer sexo com esse garoto. Oh, meu Deus, que Sim, loucura. e vamos filmá-lo e será Meu como... Deus do céu. É, sim, há uma Caramba. pessoa para filmar e depois 2 pessoas vão fazer sexo. Eles sabiam Ah, disso. sim, eles ajudam a projetá-lo, sim. Eles dizem que você pode fazer Meu isso. Deus do céu. E quanto isso custaria pra alguém? Ó, para um garoto tão jovem, ficar com ele por uma noite custou cerca de $3.000. Meu É cerca Deus de do 3 ou céu. 4 vezes o que você pagaria por uma profissional do sexo adulta. E com que frequência essa criança é Todos os dias. abusada? Todos os Meu dias, Deus do talvez mais céu. de uma vez por dia. Porque estava reservado para o dia seguinte. Por isso eu dizia, se vocês não vierem agora, não pode ser depois, acabou. Foi por isso que tivemos de tomar uma decisão, certo? Oh, meu Agora temos que Deus. ir. E aí que a coisa fica maluca. Temos alguns imprevistos. Eu tinha um chapéu com um relógio de câmera e... a lei de Murphy. Lembrei que quando estávamos no caminho, ambos não funcionaram. Então levamos somente um celular. Nós entramos... Não podemos levar mais de 3, ou será muito suspeito. Nós 3 entramos e os traficantes nos encontram e dizem, o garoto está naquele quarto. Fomos até ele, pegamos bolas de futebol e as entregamos a ele. Dissemos, tudo bem, entrem. E eles dizem, não. Estamos fazendo negócio na outra sala. Pensamos, merda. Está bem, não vou deixá-lo sozinho. Definitivamente não, porque é um garoto. Nunca mais vou deixá-lo sozinho. Eu ordeno que os 2 fiquem com o garoto, porque não quero que ele fique sozinho. Eu não posso. Porque você ainda Eu não ainda não pagou. paguei. Entendi. Eles querem que faça o intercâmbio em outra sala. Meu E eu Deus. instruo os 2 a ficarem. Não quero esse garoto sozinho e não vou deixar. Você nunca deixa uma vítima com apenas uma pessoa. É necessário para que haja uma testemunha se algo acontecer. Agora estou sozinho. Minha equipe ficou preocupada porque eu estava indo embora e agora estou sozinho, indo para outra sala pela garagem. E tudo que eu tenho é meu celular. Vou mostrá-lo a você. Vou mostrar as imagens. É uma loucura porque estou segurando meu celular, colocando onde posso segurá-lo. E eu tenho boas fotos. Nós fizemos a troca. Você fala Eu espanhol? falo espanhol, sim. Estou lidando com esses caras, eles estão ficando loucos. Lembro que, em um determinado momento, um dos caras a pé abriu a janela e olhou para fora para ver se havia policiais. Eu sei que eles estão lá fora. Há 30 deles lá fora, a equipe mexicana. E eu estou enlouquecendo, eles vão vê-los. Estou enlouquecendo, eu dizia, sabe de uma coisa, esse cara também. O que você está olhando, seu atirador? É o seu atirador bem ali? Vou sair daqui, se você não fechar essa janela. Está bem, ele vai fechar a janela. E eu estou tentando impedi-lo de ver. Ver E esses eu não estava lá policiais, para... Mas ele me vendeu cocaína, o que é tipo, bem, já está tudo fodido. Então por que não acrescentar alguns anos à sentença? Eu Com comprei a certeza. cocaína, a polícia autorizou. E ele realmente me disse claro. para fazer isso. E o policial que estava lá, um detetive que estava muito próximo do local, e eu finalmente disse, ei, tem um amigo chegando e você pode ouvir os passos dele se aproximando. Eu distraí, fiz o que ele contasse tudo, cada detalhe que o cara ia fazer, quanto dinheiro pagamos. Meu Nós Deus. trocamos e você precisa ter uma Você conversa. tem isso no vídeo. Sim, você precisa gravar a conversa para que eles não voltem depois. E ele não pediu que baixasse o telefone ou algo assim, nem que Não, o eu fiz um bom trabalho escondesse? para esconder isso. Uau. Então você tem toda a Toda a troca, troca. né? Lembro que quando ele me deu a cocaína, eu disse, ok, e abaixei o telefone. E a cocaína é tão grande na câmera. É tipo um saquinho. Primeiro você compra a cocaína e depois paga os Sim. 3 mil, o que quer que Então seja, eu o convenço pelo a ato dizer, daquela ei, noite. quero ter certeza de que quando entrarmos, poderemos fazer tudo. Caso contrário, Meu você os Deus. afasta, não é? Porque eles dirão, pensamos que era apenas uma festa, estão indo jogar futebol. Não, você Entendi. precisa garantir que isso apareça na câmera. O que eu vou fazer? E quanto mais desagradável, melhor para o caso. Oh, E meu foi Deus. horrível, porque você ouve isso e diz, bem, e sabemos quais são as perguntas certas a fazer. É, claro. Isso os induz a dizer o que pensam e o que sentem, e o que a criança fará ou não fará. Oh, meu Temos Deus. todos eles, sim. Dizendo Você pode fazer tudo, qualquer né? coisa com ele. Meu Deus E são do muito céu. claros quanto a isso. Como você se mantém no personagem onde você tá pensando 30 minutos antes, eu vou fazer o que eu puder pelo meu filho, Luke, esse é o meu filho que eu vou resgatar, essencialmente no seu coração, né? Mas quando você chega a esse lugar, como não se transfere emocionalmente para onde você quer arrancar a cabeça do cara? E você tem que ser um pedófilo agindo como se fosse, né? E Sim. mal pudesse Essa é a esperar coisa pra mais fazer estranha. isso. Estou fazendo isso há 18 anos e estou ficando cada vez melhor. Portanto, ao longo dos anos, aprendi a responder essa pergunta. No início é muito difícil. E no início eu ia a terapeutas e eu treinava minha mente para não ver meu filho. Para Para bloquear bloquear. isso ou aquilo.
E finalmente cheguei a um ponto em que comecei a permitir que meu filho... Eu estava disposto a deixar a cara do meu filho se misturar com a das vítimas. E eu realmente deixei isso acontecer. Queria que acontecesse porque percebi que sou melhor, eu sou mais eficiente se for meu filho e for pessoal. Uau. Comecei a fazer isso. Mas o que é estranho no trabalho secreto é que todo mundo é diferente. Como eles aplicam diferentes jogos mentais, mas a única maneira que aprendi foi não entrar no meio da coisa. Porque você sabe que tem um resultado final, você Certo? precisa Então você vai finalizar. falhar com esse garoto. Vai Você falhar. fracassará com essa pessoa. A outra coisa que faço é tentar encontrar o lado bom dessa pessoa. Porque na verdade há algo de bom em todo mundo. É difícil Sério? dizer isso. Mas você percebe que eles têm uma família, muitos deles têm filhos. E por isso se concentram em... Como eles podem fazer isso quando Não têm consigo filhos? entender. Certa vez eu estava em um caso em que o cara estava me vendendo todas essas crianças, e então ele puxou uma foto de outra menina e disse, ela não é linda? Eu disse sim. E ele disse, essa é minha filha. E eu disse, você vai me vender sua filha? Não, ele estava mostrando para mim, ela não é linda? E eu pensei, cara, como você faz isso? Você estava me vendendo crianças da idade dela e agora é um pai orgulhoso? Uau, você não a venderia, mas venderia Você outras vai crianças. vender, é o filho de outra pessoa que você vai vender, mas não é a sua. Eu me Uau. concentro no que resta de humanidade neles. Concentro-me nisso Uau. para poder encontrar uma conexão de outra forma e tento gostar desse lado delas. É muito difícil. Você tenta fazer amizade com Sim, eles. porque você precisa torná-lo real, especialmente em um caso de longo prazo. Você precisa fazer uma conexão química, porque os espíritos se conectam. Como está sua família, sua esposa, seus filhos, os negócios? Quero que eles sintam uma amizade genuína. É muito difícil, porque você começa a voltar ao que eu quero... Destruir Sim, essa mas pessoa. você vai por um tempo suficiente e joga esse jogo. É um grande alívio quando você os vê algemados. E Oh, geralmente meu começo Deus. a chorar. Tento me afastar antes que isso aconteça. Pode acontecer uma hora depois, pode acontecer uma semana depois, mas isso sempre acontece. É, a Sim, você precisa liberação. fazer isso porque está aguentando muitas coisas. Oh, meu Deus. Especialmente se for um caso de crianças. Se for um caso de drogas, é muito diferente. Mas esses caras estão machucando crianças. Você vê a criança acha que vou machucá-la. É uma sensação horrível. Normalmente, eles nunca ficam sabendo que você estava lá. Que foi você que as ajudou. É Porque claro. você não é. pode correr esse risco. Claro. Às vezes, muito raramente, isso acontece com um agente secreto. Por algum motivo, ele diz, ei, na verdade, eu era o cara. Mas se eles são tão jovens e talvez não entendam completamente em seus cérebros e tenham nós sido tão resgatamos uma bagunçados... criança em 2014, uma operação Triple Take em outubro de 2014. Ela permaneceu em nossa organização, passou por cuidados posteriores e depois se tornou um embaixador e conheceu muito bem nossa equipe de cuidadores posteriores. Ele conheceu a história e agora ele é adulto, 19 anos de idade, fazia cerca de 8 anos. E ele disse, eu quero conhecer. Você? Sim. Oh, meu Deus. Mas ele se lembra de mim. Ele sabe quem eu sou, mas ele também se lembra de que eu era o protagonista. O vilão. O cara mau, ele me disse, quero conhecê-lo. Fui para Cartagena. Isso foi há Quando alguns foi anos. isso? Fui a Cartagena para conhecê-lo e estava animado. Cara, logo quando ele abriu, ele entrou na casa, eu disse... Eu disse, e aí, cara? E falei o nome dele. E ele disse... Ah! E reagiu. Eu fiquei tipo, ó... E ele tipo, e fui embora. Certo? Ele só não Uau. conseguia. Sinto muito, eu sei que você é um cara legal. Ele é cabeleireiro. Nós o ajudamos a ir para a Aham. escola e outras coisas. E depois ele cortou o meu cabelo e agora somos amigos. É verdade, mas nesse trauma você Sim, tem que eu aprender simplesmente realmente a se segui pela libertar, né? estrada, porque ele queria que eu seguisse. Ele queria. Seu pessoal de Ele cuidados queria. disse que ele queria e que estava na hora, e estava na hora. E também é um momento de cura, né? Isso foi muito Provavelmente. benéfico para ele. Curar isso, visitar isso de novo é assustador, é traumático, revisitar o sim. trauma. Vai ter um período em que vai ser devastador pra caramba, mas a única maneira de se permitir curar é começar a lidar com isso de algum jeito. E foi isso que funcionou pra ele. E o que foi que aconteceu no final, no México, com esse cara? Você conseguiu as imagens, você comprou a cocaína, depois pagou pela troca, e depois você volta Não, pra outra não. sala. Então, uma vez que a troca acontece, isso é para acusação no México. Nessa jurisdição é tudo o que eles precisam. E você não voltou a Não. ver a criança. Não. O que está fazendo? Sim, Está mandei ligando uma pra mensagem alguém? para o policial e disse, negócio fechado. Então ele disse, ei, tem um amigo vindo, ele vai participar da festa. Ele vai filmar alguma coisa. Tudo bem, sem problemas. Eu os distraí por um tempo e abri a garagem rapidamente, ele estava chegando.
Não tem problema. Então, os mantenho super distraídos e ouço passos se aproximando e penso, lá estão eles. É a polícia, certo? E, de repente... Bum! É a polícia! E aí você tá na sala com esse cara ainda nesse processo de fazer amizade. E aí você sabe que daqui a 60 segundos vai vir a polícia. Então como é que você se sente sabendo disso? Sabendo que a polícia tá chegando, você fica com medo, você fica empolgado, fica esperando. Parece que são horas, né? Sempre parece Quando que você são manda horas. mensagem. Parece que é uma eternidade, Sempre né? parece que são horas, mas você tem que... Se eles tiverem armas, se o bandido Você nem tiver sempre armas... sabe, mas faz o que pode. Mas, nesse caso, eu não tinha uma. Você não Não. tinha arma, né? Porque você ia passar Sim, pela claro. revista, Sim, né? mesmo quando eu estava na polícia, minha preferência pessoal... Já vi outros escolherem de forma diferente, mas acho que é mais perigoso ter uma arma. E eu já vi casos em que, por verem que você tem uma arma, É mais é perigoso. verdade, e eu preferiria... Eles estão em guarda, né? Sacando armas. Sim, prefiro atuar. Confio em minha capacidade de interpretar o papel e desarmá-los dessa forma. E nunca tive nenhum problema, nunca tive. Você tem habilidade de comunicação, né? Pra mantê-los conectados, habilidades emocionais para desarmá-los psicologicamente, emocionalmente, se comunicando com ele, brincando. Sim, humor. faça-os rir, faça as pessoas rirem. É. Isso é fácil pra mim. Eu simplesmente ajo como uma Pois versão bêbada de mim mesmo, sempre. É. Posso fazer piadas e coisas malucas, vou fazer cócegas nas crianças. Sério? Sim, estou bêbado, eles não conseguem evitar porque é engraçado. Eu também dou tapinhas neles e... certo? Mas, Certo. se você os mantiver divertidos, se eles estiverem rindo, É. Eles pensam que você paga, você isso é fala, divertido. ei, o que você vai fazer com o dinheiro, mano? Porque eu vou trazer outros amigos. Faça com que eles pensem sobre isso, aumenta a dopamina deles. Vou comprar Certo. isso, vou comprar Mantenham-os aquilo. distraídos. Uau. E você tem habilidade de combate também no mano a mano, né? Você podia desarmar se necessário em combate. Também sei fazer coisas nesse sentido. Tem certeza Estou disso? confiante o suficiente, sim. É. Se eles não tiverem uma arma, você pode se Sim. defender suficientemente. Então eles entraram, perseguiram o cara, colocaram algemas. Eles entram depois... e, mais uma vez, não tivemos escolha, certo? Porque passamos de uma casa com 7 câmeras para 2 câmeras secretas É. que não funcionavam. Você estava filmando Não, você é mesmo? engraçado, porque eu queria filmar o máximo possível da prisão. A essa altura, isso realmente não importa. Mas uma pessoa normal que é presa sabe que tem que ficar de bruços. Volto para me agachar e tenho certeza de que o viajante pensou, esse cara não sabe como Tipo ser assim. preso. Volto a essa posição, coloquei o telefone no peito e pensei, o quê? Deitei e tomei a foto. Não Sim. acredito. O cara sabia que você estava envolvido na época ou... Não, porque eu não estava. Eles não estavam realmente olhando. Eu não deixei isso óbvio. Eu só fiquei tipo, uau, sentei no Uau. canto. Eles achavam que você ia ser preso também. Sim, porque essa é a minha segurança. Eu saio com eles algemado. Porque senão eles podem dizer, cuidado com esse cara, Bom. né? Você sai algemado. Você também é preso, faz parte Sim, da... isso também faz parte da estratégia para passar para o próximo nível, certo? Porque eles não querem... quem nos cronometrou? O que está acontecendo? Você pode tornar isso menos suspeito, porque está tentando chegar ao próximo nível. Como eles nos encontraram? A pista pode ter vindo da polícia daqui. Eles não querem que eles façam essa conexão. Podemos ter informações nessa organização. Se eles disserem que estamos rastreando esse gringo há 6 meses, ele passou por Bali e pela Tailândia e depois veio pra cá. Então esse cara, eles o estavam perseguindo. Foi assim que você nos encontrou. Uau. Agora você mantém em segurança outros informantes que estão atingindo a organização. Isso faz sentido? Eles podem usar essa tática. Muito Isso me sofisticado. mantém seguro, porque posso sair do país e eles pensam, para onde ele foi? Nós o mandamos Eles para a acham que cidade você do foi México, preso. porque ele é americano e vai receber uma punição especial. E depois nós Uau. desaparecemos. Você realmente vai até o policial quando tá no carro e vai embora, eles o deixam ir Sim, embora? eles nos levam. Normalmente é a estação. E depois fecham Então- a porta. Às vezes até nos trazem e depois nos liberam. Então esperamos um pouco e colocamos outras roupas, tiramos nossas perucas, o que for, e saímos. E é isso aí. Porta dos Vai para o fundos. aeroporto? Nós já estamos indo. Sim, você não quer Sério? estar ali, porque as pessoas estão falando. Então você vai pro aeroporto e vai Imediatamente. embora. Sim. Qualquer pessoa do que chamamos de equipe primária, a equipe secreta, tem de deixar o país, porque as pessoas falam rápido. E até mesmo nas delegacias de polícia. Sempre lidamos com isso, com a corrupção. Onde está esse garoto agora? E quando foi isso? Há 6 meses Isso que você disse? aconteceu no ano passado. O que acontece com uma pessoa depois que você resgata e a tira dessa situação? Como vai ser o próximo ano da vida dessa pessoa? Seja com uma criança ou com 100 crianças ao mesmo tempo? A parte do pós-tratamento é a mais importante, porque se você não tiver essa parte, não terá feito nada. Já vi pessoas irem fazer um resgate e
ou o que quer que seja, e depois irem embora. E, sinceramente, foi assim que começamos no governo. Eu fiz operações internacionais. Me diziam para ir embora, porque o governo, o anfitrião, cuidava disso. Agora não fazemos mais isso, porque o que acontece com frequência... Eles voltam a Sim, se envolver isso com ainda é isso. pior, é mais traumático. Porque agora Retraumatizando. eles são expulsos, processados e assinam alguns papéis. Ok, até logo. E o cara vai para o estacionamento e o traficante está lá para bater neles. Como você foi pego? Cara. Agora a polícia é a vilã. Veja o que acontece com você. Não, eles evitam isso a todo custo. Você pode Não. fazer algo negativo. Você pode causar danos ao sair e ser estúpido como algumas pessoas fazem. Eu conheço algumas pessoas. Então como vai ser o próximo ano para eles? Então, não iniciamos uma operação se eu não me sentar desde o início com as autoridades policiais. Porque não trabalhamos a menos que eles nos deem permissão e tenhamos certeza de que nos contrataram como informantes ou que isso é algo muito legítimo a ser feito. E se não concordarem que as crianças que ajudamos a resgatar devem ir para onde este diretor, nosso diretor, diz que elas devem ir, Um local certificado em que isso nós confiamos. investigamos. E, por acaso, tínhamos um parceiro muito bom naquela região. Portanto, quanto mais países tivermos, alguns adotarão um modelo de poucos países e muitos países. Nosso modelo é o de muitos países e o de plantar essas sementes, porque temos fé em nossa capacidade de capacitá-los. E isso é muito bom, porque podemos conversar com outras pessoas. Se resgatarmos uma menina venezuelana ou colombiana na República Dominicana, nós a levaremos para casa e teremos uma equipe esperando para cuidar dela. Sempre temos esse lugar de confiança, seja no país ou em casa. Certo. Eles vão para um centro de cuidados, algum tipo de lá, onde tem uma supervisão de adultos confiáveis e avaliados. Então, o que é que eles fazem? Eles dão um lugar para Vida, morar, escola, sabe, lazer. um ambiente, um lugar É um ambiente seguro, muito né? seguro. E então procuramos os pais, procuramos a família e esperamos poder encontrar. E se forem os pais que os Isso acontece com venderam? frequência, por incrível que pareça. Mas muitas vezes sua família está envolvida e nós os mantemos em nossa casa. Como as mães vendem os seus filhos? Eu não sei, cara. É um daqueles mistérios que eu nunca vou entender. Você conversou depois disso e tentou perguntar o que é que está acontecendo psicologicamente? É um lugar de fuga ou é um mecanismo de É enfrentamento? a sobrevivência. Mas uma vez que tem a grana, depois que venderam seus filhos algumas vezes e ganharam alguns milhares num ambiente muito pobre, eles não têm pelo menos alguma grana para o mês seguinte ou para parar em algum momento? Por que continuam fazendo isso? É ganância. É apenas ganância. E depois se acostume com isso. Muitas vezes percebo que os pais que estão fazendo isso. Bem, minha mãe fez isso comigo. Oh, é um ciclo. Não Eles sabem não o que é sabem melhor. isso que eles sabem, sim. Oh, cara. Qual é o lado bom disso? O que é que as pessoas podem ver depois de 6 meses ou um ano, que você começa a ver casos de criança que começaram a estar, não sei se devo chamar reabilitadas ou Curado, reintegrado, sim. reintegrados desse processo terrivelmente emocional e traumático que poderia ter consumido Certo. anos da sua vida? Então, como orientamos nossos parceiros no pós-tratamento e ficamos com eles, não apenas os deixamos lá e dizemos até logo. Nossa equipe de atendimento posterior cresce e cresce porque cuidamos deles, mesmo daqueles que não resgatamos. E muitas vezes trata-se apenas de uma missão de acompanhamento. O que realmente investimos é no fato de que cada criança é única. Não existe uma abordagem única para a cura. Algumas podem precisar desta ou daquela forma. Há muitas modalidades diferentes. Mas uma coisa é que quase constantemente em todos os lugares oferecer oportunidade. Porque eventualmente você chega a um ponto em que quer ser o quê? Às vezes quando você leva essas crianças para passear, elas nem sequer pensam que podem ter uma cor favorita. Você pergunta a eles qual é a sua cor favorita. O quê? Eu não sabia que isso existia para mim. Não é uma opção. Sim, sou uma mercadoria. Não sou uma pessoa que tem pensamentos. É Sentimentos. uma coisa louca. É tipo, uau. E depois é tipo, bem, você faz isso e você pode ser o que quiser. Essa é a parte mais engraçada para mim. Quando podemos dizer, como aquele garoto de que falei que queria ser cabeleireiro. Isso é ótimo. Nós vamos protegê-lo. Vamos conseguir uma bolsa de estudos para você. E ele está arrasando. Ele veio no ano passado para os Estados Unidos para frequentar uma escola de cabeleireiros realmente sofisticada. Isso é legal. E eu o sigo no Instagram. Não em minha conta, sabe? Uma conta separada. Mas eu dizia, você está arrasando, irmão. E ele faz grandes casamentos, sabe? E outra criança também. Porque começamos a resgatar em 2014.
Estão virando Sim, isso pode adultos acontecer. agora. Pode ser reintegrado. Recentemente, um dos meus colegas de pós-tratamento me enviou uma foto de outra garota que foi resgatada. Era pequena quando resgatamos. Ela tem 2 filhos, um marido incrível, e ela estava trabalhando com a primeira dama do país, em que estava sobre o tráfico humano. Meu Ele estava mostrando as Deus. fotos que lhe demos do seu próprio resgate. Oh, meu E esse Deus. sou eu, e eu vou te Para com contar, isso. sim. E foi como, meu Deus, eu estava chorando muito. E ela tinha um marido incrível, 2 filhos pequenos. Eu pensava, olhe para isso. Eles podem sair, podem se reintegrar. E realmente ajudar a melhorar Sim. as coisas. Podem ajudar a influenciar pessoas ao Muitos seu deles. redor. Bem, deixe-me falar sobre um dos garotos que cresceu. E muitos deles querem vir e trabalhar no combate ao tráfico de pessoas. E então esse garoto, ele se tornou adulto e se casou recentemente. Ele sai e encontra as vítimas. E não dizemos a ele para fazer isso, porque, mano, você tem que fazer. Ele diz, não, eu sei. Ele vai às praças públicas e consegue identificar. Eu sei que você não quer estar aqui. Ele veio, essa é uma história verdadeira. Isso é uma loucura, inacreditável. Ele se aproximou de uma garota, ele sabia que ela não queria estar lá, muito jovem, e ela estava grávida, e por pouco ele percebeu, porque esse cara conhece o mundo muito bem. Já estava ligado, Sim, né? então ele se aproxima dela e diz, você está bem? Eu também já estive nessa situação. E ela diz, por que você está falando comigo? E ele diz, eu só quero ajudá-la. E ela começa a chorar e diz, Deus deve ter enviado você, porque eu decidi, pouco antes de você vir me ver, que eu iria cometer suicídio. Oh, E o meu bebê moria Deus. comigo também. Oh, E ela disse, acho que não posso ter esse bebê, não sei o que vou fazer. E ele disse, não faça isso. Eu prometo que vou cuidar de você. Eu sou recém-casado e vamos adotar o seu bebê. oh, meu Deus. Adotaremos seu bebê. Cerca de 9 ou 10 meses depois, estávamos em seu país e um de nossos assistentes participou do batizado desse bebê. Oh, meu E, de Deus. fato, Isso é loucura. a história é contada em um documentário chamado Triple Take, que será lançado no próximo ano. E é como se fosse um ciclo incrível, certo? O menino Uau. traficado, ele se torna o salvador e leva um bebê nascido do tráfico. Oh, Nos dá forças para seguir trabalhando. meu Deus. É a coisa mais legal e está funcionando. é inacreditável. É inacreditável, cara. E você estava me contando antes sobre o que aconteceu na Sim. Ucrânia. E tem essa história louca que aconteceu. Você pode contar algo sobre o que aconteceu com muitas crianças e mulheres jovens na Ucrânia e quantas você conseguiu ajudar e resgatar dessa situação? E o que é que elas estavam fazendo que aconteceu Sim, lá? as pessoas costumam ficar perplexas com esse número. 32 bilhões de dólares. Não dá para entender. É a quantidade de dinheiro que é trocada. Sim, somente no tráfico tráfico sexual. sexual. O tráfico de pessoas em todos os Indústria. lugares é muito maior. Mas somente o tráfico sexual, 32 bilhões. E as pessoas se perguntam, bem, esse é um grande mercado. Como você consegue pessoas? Como você consegue crianças? E sempre, é a época de colheita. E quando a época de vulnerabilidade, geralmente são países em desenvolvimento. Guerras, Exato. desastres naturais, Os coisas assim. traficantes simplesmente, é como um imã. Porque eles estão por toda parte. Quando os russos invadiram o país em 24 de fevereiro, minha esposa e eu tínhamos 12 crianças na Ucrânia que estávamos adotando. A Ucrânia é um país com alto nível de tráfico. Por isso temos um programa chamado Children Need Families, que diz que se você for órfão em determinados países, as chances de ser explorado sexualmente são quase certas. Então, Sério? Mesmo num orfanato? sim, os orfanatos são alguns dos piores centros de abuso. Sim, Oh. e no passado foram frequentemente centros de tráfico humano. Como você sabe em quem confiar? Porque às vezes você apoia um orfanato, Bem, como você finalmente, poderia? a comunidade internacional se uniu e eles têm o subsídio para órfãos, o que é chamado de Convenção de Haia, que elimina ou quase elimina completamente essa possibilidade. Portanto, Uau. você é certificado pela Haia. Então você pode ajudar a Sim. encontrar esses orfanatos, Certo. entendi. É verdade, mas há muitos países que não se aplicam. Tínhamos 12 crianças que estávamos tentando tirar de lá, e Catherine, minha esposa, fundou esse projeto e o dirige. Ela ficou arrasada com essas 12 crianças. Ela sabe quem são elas, ela sabe onde estão, ela conhece os pais que estão prestes a adotá-las. Ela está arrasada por ter adotado 2 bebês sozinha. Ela entende a conexão emocional, mesmo antes de você tê-los. E seu coração se parte todas as noites quando você pensa, será que eles vão ficar bem? E agora há uma guerra. Ele me disse que você precisa ir para a Ucrânia e nós temos um escritório na Europa. E eu pensei... Eu enviarei sim. os E ela caras. disse, não, você tem que ir. Você tem que ir porque algo vai acontecer se você for.
E minha esposa é muito consciente, muito inteligente. Ela não é irracional, portanto, quando ela diz isso, ela sente que vem de uma fonte superior. E nós não mexemos com isso. Então, Entendi. em lágrimas e mordendo o lábio, sem querer dizer que ela sabe que tem que dizer, quer mandar seu marido para uma zona de guerra, certo? É como se dissesse, tudo bem, acho que vamos. E eu ainda estava pensando, Catherine, não sei como vou entrar lá. E eu estava lhe dizendo, tipo, que algumas horas depois recebi um telefonema de Mel Gibson e foi tipo, Ele me disse, eu preciso que você vá até lá e resgate as sim, crianças. porque ele está gravando um filme em Budapeste no momento e me ligou dizendo, ei, há outras crianças na Ucrânia, elas estão sendo feridas. E eu pensei, então a lista está ficando maior. Acabamos indo para lá com Jeremy Locke, do resgate aéreo. E começamos essas operações de extração. E nessa época, os ucranianos nos deram uma lista de 10 mil órfãos. 10 10 mil mil? órfãos, eles não sabem onde estão. Você foi em busca de 30, 40, e eles dizem, 10 precisamos que mil, você pegue tirá-los de 10 lá. mil. E a recuperação aérea liderou esse esforço. Nós o apoiamos. Eu estava lá e começamos a retirar essas crianças. E o número agora é de 6 mil. 6 mil mulheres e crianças que conseguimos levar para um lugar seguro. O que você resgatou, né? Você e seus esforços e organizações com as quais E trabalhou. eu pensei que seria isso, que seria o suficiente. 6 mil é Sim, gente pra isso caramba. é ótimo. O que acontece? Como você os tira de lá? Qual o processo de identificação? Saber quem são as pessoas que precisam sair e em seguida tirá-los de lá? É preciso helicóptero? Bem, Como se o faz governo isso? nos fornece uma lista e eles têm pessoas da inteligência viajando conosco. Basicamente, temos um comboio. Eles nos dão senhas para passar pelos postos de controle, porque há postos de controle em todos os lugares. É assustador. Há bombas caindo, você ouve elas. Então, entramos e geralmente é um ponto de contato, algum assistente social que está naquela cidade. Geralmente são as cidades que acabaram de ser bombardeadas ou que estão prestes a ser bombardeadas, porque é lá que está a necessidade. E essas crianças, seus pais estão morrendo, elas não sabem para onde ir. Recebemos listas de informações. Geralmente há um coordenador no local que reúne alguns pontos de encontro. Entendi. Estão em algum lugar, você tem que Sim, buscar e tirar conseguiremos de os lá. pontos. Entraremos e teremos um ônibus grande. Coloca no busão, Sim, né? no ônibus, para sair da cidade. Como eles sabem que podem confiar em você, que vocês são boas pessoas e que... Porque a pessoa no local, o cuidador, que é o ponto de contato, Entendi. eles nos conhecem Ok. e temos identificação. Basicamente, todos nós somos designados como agentes ucranianos. Na verdade, somos certificados, designados para estar lá, para poder levar as crianças para fora. Trabalhamos com o departamento de serviços sociais deles. Entendi. Então, eles registram tudo. Então, trazemos as crianças de volta e o departamento de serviço social lhes dá acomodação. Alguns na Ucrânia, outros fora da Ucrânia, os ucranianos tomam essas decisões. E nós estávamos levando 2 ou 3 por semana. Elas eram bombardeadas e nós continuávamos. Você dizia que quando eu tava lá também viu esses pedófilos chegando, né? Pra fazer essa colheita, eu acho. Eles estão encontrando as crianças pra roubar para o tráfico sexual. Sim, porque é muito fácil, não é? Como essas crianças podem estar correndo por aí, não sabem pra onde Elas ir? foram sobre os cadáveres de seus pais. Oh, meu Deus. E elas são muito vulneráveis. Víamos essas vans, não podíamos ter ligado, não se podia ligar para ninguém, mas víamos isso acontecer. Era como se disséssemos, oh merda, e perguntávamos, quem é você? E eu dizia, sou holandês, sou da Holanda, só estou ajudando. E eu dizia, bem, não há nada que você possa fazer. Você tá ajudando ou tá fazendo Sim. alguma coisa? Alguns podem, Você outros está não, né? registrado? E nem todos os que estão registrados. Eles diziam, venha pra minha van, eu tenho comida, se quiser ir pra uma casa segura, eu tenho uma casa E as pra crianças você. vão. Oh, meu E Deus. nesse momento, qualquer pessoa com um passaporte ucraniano poderia ir a qualquer lugar, porque é como se fossem refugiados. Entendi. É disso que os traficantes se aproveitam. É como se dissessem, ei, para onde você quer ir? Vamos para um aeroporto, vamos para algum lugar quente, por que não vamos para o Caribe? Quer vir? Uau. E, de repente, vemos esse aumento na demanda e nos anúncios. Anúncios em sites de sexo para ucranianos. Anúncios. Sim, Quadros de sexo com online. certeza. As pessoas anunciam o que elas procuram? Sim. E o que está disponível. Oh, meu Deus. Sim, e é um mercado enorme, enorme, enorme. Como essas pessoas fazem isso? É sala de bate-papo? É o que... Isso é tudo que você consegue pensar. Em qualquer lugar, né? Pode ser em aplicativos, Todas as redes sociais, e eles podem esconder isso de uma forma que eles sabem o que colocar. Há certos símbolos, sinais. Eles não estão realmente dizendo, né? Não se você for menor de idade. Ei, eu preciso de um colombiano de 16. Eles não fazem isso. Eles usam símbolos e emojis. Sim, mas há todo um Oh, meu submundo de Deus. como fazer isso. Loucura isso. Sim, Quando você vê isso e vê que eles colocam símbolos onde algo cheira mal aqui, então como é que você consegue rastrear esses endereços de IP? É imediatamente ou como é que isso funciona? sim, temos um grupo de inteligência online bastante
impressionante. Bem, eles fazem de tudo, menos perícia digital. Eles ajudam, dão suporte à perícia e nós ajudamos quando os países invadem uma casa e retiram seus computadores. Mas eles fazem trabalho de inteligência de código aberto, onde podem fazer todo tipo de coisa para rastrear, encontrar e mergulhar. É bastante impressionante. É loucura Sim. isso. O que você está dizendo sobre a guerra oculta? O que é que acontece com isso? Sim, então, a Hidden War foi... Enquanto estávamos na Ucrânia, eles nos deram outra lista de, segundo eles, mais de 200 mil mulheres e crianças que foram traficadas para fora do país. É tráfico sexual ou pode ser tráfico de órgãos? Pode ser qualquer coisa. Todo tipo de tráfico. Sexo ou órgãos, especialmente sexo. Uau. Então, decidimos que faríamos algo a respeito. Formamos uma equipe de ucranianos. Tenho que conseguir ucranianos, então vamos a Budapeste, fazemos um treinamento e procuramos. Basicamente, recrutamos e vemos quem consegue passar em nossas avaliações e se sabe falar ucraniano. Encontramos alguns operadores incríveis, um dos quais é uma atriz de 35 anos que passou no treinamento e nos cenários, e graças a Deus, porque nós podemos maquiá-la e transformá-la em uma garota de 13 anos. Loucura isso. Embora isso seja um milagre de Deus, e isso remete à minha esposa, ela nem sabia por que estava me mandando para lá. E agora nós sabemos por quê. Porque recebemos um telefonema de um agente da polícia holandesa que disse que nem sabia o que estávamos fazendo. Ele disse: "Ei, irmão, tem uma pista para você sobre esse pedófilo que estamos procurando há 2 anos. Porque ele é um ativista político que está tentando mudar as leis na Holanda para tornar legal o sexo com crianças. Existem entrevistas em que fala de 3, 4 anos de idade que deveriam dar seu Que consentimento. loucura. Sim, é como se eles pudessem tomar sorvete ou dar um passeio no parque e também pudessem fazer sexo. Isso também é bom para meu elas. Deus, É sempre caramba. para a libertação da criança. É sempre para o bem da criança. Mas esse cara está foragido porque ele foi preso na Holanda por crimes contra crianças. E ele me disse: "Acabei de encontrar o cara. Ele está na cidade do México se escondendo." E me contou em uma sala de bate-papo secreta ou algo assim. Ele disse: ele está procurando crianças ucranianas para inserir no mercado mexicano, no mercado Meu sexual. Deus. E eu disse: "Irmão, você não tem ideia. Estou sentado aqui neste momento com ucranianos, um dos quais parece uma criança." Ele me apresentou esse cara e disse: "Ei, eu tenho esse cara, ele é americano, está no mercado, ele tem filhos, está na Ucrânia agora." E esse cara me liga. Ele disse: "Venha para o México e me mostre o que você Tá tem." falando do pedófilo. Sim, ele me liga no meu telefone secreto. Oh, meu Deus. Sim, ele me convida para a cidade do México. Ele quer ver meu produto e vai mostrar o material dele. Oh, meu Deus. E você Certo? disse: "Ok, eu vou na próxima semana." O que acontece depois? Você traz as crianças? Então- O que é que acontece? Você vai e traz Ela eu a ela? trago, mas primeiro eu ligo. Há alguns países para os quais, se você for um pedófilo e estiver fugindo de nós, não deve ir. México é um deles. Sim, com porque certeza. você tá conectado, né? Muito conectados, muito bons amigos. Em uma ligação telefônica, eles disseram: "Ok, venha nesta data." Eu liguei para o cara: "Sim, estarei lá." E então, nesse momento, nós somos agentes do governo mexicano. Eles nos contratam, nós os ajudamos. Isso que 2 semanas depois, na estrada? Ou... Em algumas semanas. Assim que fizermos isso acontecer, certo? Eles estão recebendo todo esse material. Então, os holandeses estão nos enviando o que eles têm. Enviamos tudo para eles e eles estão arrasando antes de chegarmos lá. Certo. E eles têm esse cara por posse de material de exploração infantil, Ele já tem informações sobre ele, né? posse de armas. Meu E Deus. tudo o que eles precisavam era: "Você pode atrair esse cara? Porque não conseguimos encontrá-lo." A cidade do México é como um país. É enorme. Sim, acabamos fazendo isso, mostrando a garota. "Ei, mano, venha conhecer a..." Nós o atraímos porque ele quer ver a garota. E isso permite que os mexicanos o identifiquem e a sua casa. E eles executam um mandato de busca em sua casa naquela noite. E ele se torna famoso. Ele era famoso na Holanda por esconder seu material de exploração infantil. Ele o escondia em cartões micro SD ou pendrives. Ele podia escondê-los embaixo de mesas, em lugares onde... Ele se gabava para mim quando estávamos conversando, dizendo: "Os holandeses não conseguiriam o melhor material que ele Isso tinha." é o conteúdo que ele filmava? Sim, ou obter de outras fontes. Meu Deus. Como crianças estupradas. Meu Porque eles Deus. adoravam essas coisas. Eles simplesmente adoravam sua coleção. Oh, meu Deus. Outro milagre foi que, em um dos programas, acho que você sabe, temos esses cães que são farejadores, como um cão farejador de drogas ou cão farejador de bombas. Mas esses cães podem farejar objetos digitais. Inacreditável. Sim, há um pequeno componente de cola em cada microchip. E eles podem sentir o E cheiro. nós os treinamos para sentir o cheiro. Inacreditável. Esses cães são heróis, e nós temos cerca de 80% dos cães empregados nesse trabalho. Acho que eles são nossos.
Somos os pioneiros nisso. Legal. Pegamos esses cães e os entregamos às autoridades policiais. Eles os levam para os mandados onde estão procurando pedófilos e é como encontrar o material. E esses cães estão arrasando, eles são inacreditáveis. Eles encontram os dados em todos os Sim, lugares. eles são incríveis. Às vezes, a única evidência que existe de que uma criança pode estar se machucando está em algum cartão micro SD debaixo de um tapete. Esse cão vai encontrá-lo. Inacreditável. Sim, são maravilhosos, são animais lindos. E eles nos dão sinais. Às vezes, eles dão pequenos golpes, sentam-se. E eu te mostrei um vídeo antes de vir para cá. Você vê o cachorro, o que está cuidando da casa, que era o cachorro do México. Quando os mexicanos cuidavam da casa deles, aconteceu outro milagre, certo? 6 meses antes disso acontecer, e isso foi em junho, 5 de junho deste ano. Estávamos na cidade do México, e há notícias na imprensa sobre tudo isso. Você pode pesquisar isso no Google, e as pessoas podem encontrar, ver a história toda. Mas aconteceu que, 6 meses antes disso, um de nossos policiais decidiu que o próximo cão que treinaríamos ficaria com ele, para que pudéssemos ir rapidamente para lá. Ainda não havia nenhum cão internacional que conhecêssemos, então, esse cão, Rido, um pequeno labrador preto de 2 anos de idade, tinha acabado de se formar em nosso programa uma semana antes dessa operação. Escola de treinamento. Está pronto, ele está bem ali, está na Tailândia arrasando nesse momento. Uau. Isso é incrível. Ele voa para o México com seu adestrador, que é um dos meus operadores. Oh, meu Deus. E eles atacam a casa. Encontra 4 dispositivos pequenos e Para ocultos. com isso. Sim, ele sai às 4 horas quando encontra alguma coisa. É inacreditável Então eles trouxeram isso. para fora e encontraram. E aqui está ele. Esse cara está acabado, ele está acabado. Você estava lá com esse cara e essa garota, a ucraniana, Sim. certo? E você tirou da casa dele ou o que foi que Sim, aconteceu? ele estava vindo para uma festa. Eu organizei uma festa para E ele. disse que a garota estaria lá, né? Venha ver a garota. Venha conhecê-la, e aí ele veio. Sim, e os mexicanos estavam por todas as partes. Eles estão preparados. Agora aqui está a parte importante dessa história. Porque esse ainda não é o maior golpe. Queremos encontrar seus tenentes porque você fugiu com outros ativistas políticos. Onde eles estão? Na verdade, nós preparamos a cena para levá-lo ao quarto de hotel, que é uma suíte. E sabíamos que ele não falaria conosco, então dissemos, não vou falar com você. Por que não falaria E ele contigo? está morrendo de medo. Ele ia à festa, mas não diria lá. Sim. Ele E ele simplesmente... não daria um pio. Esse cara é o pedófilo mais procurado do mundo, ele sabe disso, certo? Uau. Ele está fugindo. Está se escondendo na cidade do México. Nós o tiramos de lá, só porque eu lhe mostrei fotos. Eu fiz o FaceTime, mostrei a garota no FaceTime enquanto estávamos conversando. Olha, estamos no México, vem amanhã. Então entendemos que isso tem que ser real. Isso tem que ser real. E eu tenho esse cabelo comprido, tenho essa cicatriz nas costas. Eu Maquiagem, pareço tão real, tenho tatuagem em todo o corpo, são tatuagens de rena. É. Então, ele aparece. Mas a única pergunta que tenho a lhe fazer é: onde estão Martin e Leslie? Porque Os ele sabe, ele é parceiros. público, ele é uma figura pública. Ele não ficaria surpreso se dissesse: ei, se eu for fazer negócios com você, você sabe que eu pesquisei você no Google, mano. Eu pesquisei sobre você, mas só posso fazer essa pergunta Não dá uma pra vez. continuar perguntando. Sim, porque Ele vai desconfiar. esse cara não faria isso. Sim, eu esperei e combinamos tudo. Consegui um hotel perto de um grande parque na cidade do México, porque espero e saímos. Almoçamos. Eu disse, ei, vamos descer e ver a garota? E ele está no parque. Ela nos enviou um FaceTime do parque e há um monumento lá, então ele pôde ver que era ela mesmo. Ela estava no andar de baixo. Quando chegamos lá embaixo, ele fez exatamente o que eu esperava. Porque quando chegamos lá embaixo, ele olhou para mim e disse, agora eu sei que você não é policial. Uau. Porque ele disse, você teria me prendido lá. Eu disse, do que você está falando? Eu disse que era exatamente isso que ele queria. Então ele dá um passo adiante e diz, Ele disse eles me prenderiam lá em cima. sim, porque ele teria feito isso. Ele sabe, é inteligente. Se eu fosse policial, por que eu levaria ao parque, Porque onde eu poderia ele, né? correr? É. Porque ele se colocaria numa posição em que, se ele acha que você é um policial, por que ele se Porque apresentaria, eu amava né? aquela garota. Valeu a pena o risco. É. Uau. Valeu a pena o risco. Pra que você vendesse a garota, essencialmente, pra que ele pudesse vendê-la repetidas vezes. Exato. E talvez fazer sexo com ela. Oh, meu Deus. Estuprá-la também, certo? Ele assume o risco. Mas quando estamos no parque, ele também me diz, agora eu também sei que você não é um assassino holandês. Eu disse, você achava que isso era uma possibilidade? Ele disse, bem sim, cara, eles me amam, cara. Mas eu sei que teria me matado lá em cima. Você não pode me matar aqui embaixo. Há muita gente por perto. Mas era exatamente aqui que eu queria. Você tava filmando também? Sim. Áudio, algo Sim. assim? Tem câmeras, E também há policiais em todos os lugares do parque. Oh, meu Deus. Porque eles sabiam que eu ia fazer essa pergunta e me disseram, leve o tempo que quiser, se ele fugir, nós o pegaremos. Ele não vai Certo. fugir. Certo? Então, eu fiz a pergunta, onde estão aqueles caras, Martin e Leslie? Eles parecem ser ótimos rapazes. E ele disse, sim, você leu sobre eles? Eu disse, sim. Ele disse, eles realmente têm um hotel de sexo. Oh, meu Deus, ele disse isso. Sim, mas isso é por causa de quem ele é, porque ele acabou de ter uma liberação emocional.
Agora ele sente que ele Estamos no pode ser parque? honesto. Eu sou real, certo? É. Ele disse, estão administrando um hotel de sexo. Eu disse, você só pode estar brincando. Eu fiquei pensando, meu Deus, isso é um sucesso maior. Eles são maiores do que você, de repente, certo? Eu disse, posso ir com você? Ele disse, não conheço bem o suficiente. Eu perguntei, você já esteve lá? Ele disse, sim, passei alguns meses lá. Ele não percebe, mas eu sei que naquela noite vamos entrar em sua casa. Vou pegar seu passaporte, saberei em que país você esteve. Uau. Eu perguntei, bem, quanto tempo você ficou lá? 2 meses, eu era o garçom no hotel. Eu disse, ok, bem, o país está fechado, porque você tem um passaporte. Ele não quis me dizer muito mais do que isso, e naquele momento eu sabia que já era o suficiente. Você não ia pedir mais também, Certo, né? então eu fui embora naquele momento, tipo, ei, você precisa atender uma ligação telefônica. Essa foi a deixa, nós temos a filmagem. E ele tava com a garota nesse Não, momento? nunca deixamos que ele chegasse até ela. Uau. Então, os policiais começam a sair das árvores. Fala Quando sério. eu fico assim, eles dizem, agora é a hora. E ele nem sabe o que o atingiu. Simplesmente acabou. Está tudo filmado. Ele é o cara de cabelo vermelho. Você o verá no vídeo. A polícia cerca ele acabou de ser preso. Então, o cão entra, encontra os 4 artefatos e no dia seguinte, o promotor fala sobre o cão Rido. Até hoje, ele é o cão mais famoso do México. Uau. Foi capa de todos os meios de comunicação. É surpreendente. Esse cãozinho salvou o dia. Ele estava usando uma jaqueta All You Are. Incrível, cara. Sim, muito legal. Eles são chamados de ESD Dogs, caninos de dispositivos de armazenamento eletrônico. Sim, eles procuram por dispositivos de armazenamento eletrônico. E sobre a guerra oculta, como isso tá conectado à guerra oculta? Bem, posso te dizer quando formos ao Equador? Sim. Porque é aqui que chegaria o Equador, porque no final ele vem para os Estados Unidos. Uau. E isso que é assustador em tudo isso e que é importante, porque é uma rede de pedofilia que está em todas as partes. Eles estão conectados. Todos estão conectados, conversam. De todo mundo. Todas as partes do mundo e também dos Estados Unidos. E nossa unidade de inteligência chega e vê que temos o passaporte. E ele esteve no Equador por 2 meses. Portanto, o hotel fica em algum lugar do Equador. Nossos caras da inteligência são de fonte aberta, caras da OSINT, que vão lá e descobrem. Eles erraram uma vez. Havia um anúncio em uma pequena cidade em Canoa, Equador. Houve um grande terremoto em 2016. Uma população muito vulnerável. Casas de pais solteiros e é exatamente onde um pedófilo iria se encontrar. Havia um anúncio de um hotel boutique em Canoa. E ele foi colocado por Leslie. Uma vez, dizia Leslie. Uau. Ele colocou o pé na boca, deu um nome. Mas só disse que 50% de chance, como chamamos a polícia equatoriana. Ligações muito próximas com esses caras. A Segurança Nacional e a Embaixada dos Estados Unidos o apoiam. Eles correm para a cidade, vão até a praia e se instalam no hotel que está no anúncio. Em menos de 1 hora, esses 2 caras saem de lá. Entram casualmente e há crianças pequenas na casa. E então, um outro cara sai da casa. E pensamos, meu Deus, esse é o 4º homem que estávamos procurando. Ele estava visitando como um turista, com outro cara. Loucura. Isso é muito importante, porque estava em uma parte, estava sendo remodelada. E eu acabei de receber uma notícia, literalmente esta manhã, do promotor no Equador. E ele disse, quero que você saiba, ouvimos dizer que esses caras estavam fazendo uma grande reforma. Queriam terminar aquilo e que haveria pedófilos por toda a parte. Se vocês querem garotinhos, venham pra cá. É muito sombrio. Loucura. Sim, e esse cara saindo de casa, tudo bem. Porque fomos ao juiz e dissemos, juiz, o senhor tem que nos dar um mandado, precisamos entrar. Ele disse, não tenho o suficiente, me dê mais, arranje mais. Foi no mesmo dia em que esse cara saiu, quais são as chances? Ele sai no primeiro dia em que vimos o local, pega um avião e o localizamos em Miami. Ele provavelmente está vindo para montar algo aqui, porque eles vão montar um monte de hotéis. Ele chega em Miami, ligamos para um Homeland Security, a empresa para a qual trabalhava. Eles o detiveram. Fizeram um exame forense completo em seu computador e encontraram todas as evidências de sexo com crianças. E o mandaram de volta para a Holanda. Há um mandado de prisão contra ele na Holanda. Ele se foi, nós o pegamos. Isso nos deu as provas de que precisávamos. Porque as máquinas saíram de casa para Miami. Então o juiz está pronto, mandado, bum. Vocês viram as filmagens. Eles arrombaram as portas e as crianças foram presas. Então todas essas crianças e famílias começam a ir para as ruas. Uau. Tínhamos entrevistadores forenses prontos para caso disso acontecer. Contamos entre 300 e 400 crianças que provavelmente foram abusadas sexualmente. Durante os 2 anos meu em que esses Deus. caras estiveram lá. E todos os filhos saíram chorando, contando aos pais. Os pais diziam, o que está acontecendo? Os holandeses tinham Xbox, jogos, doces e traziam as crianças todos os dias. Meu Deus, cara, que Nunca loucura. vi nada parecido com isso. Loucura. De fato, construímos uma residência na aldeia para cuidar de centenas de crianças. Nós a alimentamos porque é preciso suprir as necessidades básicas primeiro, certo?
A vulnerabilidade sempre começa com um problema. Então eles vão para a terapia e tudo isso. Uau, cara. Acabamos indo para a casa do presidente do Equador. Foi um grande evento. Agora somos amigos dele e estamos ajudando. Minha esposa e eu estamos trabalhando diretamente com a primeira-dama para ajudar nas adoções. Isso é incrível que está acontecendo. Mas o que é assustador e onde os americanos precisam acordar é o que chamamos de guerra oculta, porque a guerra aberta é o que acabei de dizer. A guerra oculta é: quem diabos são esses caras? Eles estão online e dizem: mate-nos se você quiser fazer sexo com crianças. Isso costumava ser muito fechado. Não é mais, agora eles estão saindo e falando. O que é assustador agora é que os estudamos, e esses caras são um partido político, então eles têm a literatura, suas plataformas políticas, e as coisas que eles querem que as crianças tenham acesso a muito material sexual. Eles querem que as crianças eles falam sobre separar os pais da criança, não deixar os pais atrapalharem e como fazer isso, todos os tipos de coisas. E para quem tá ouvindo e não conhece o peso do mundo do tráfico sexual e a dimensão que ele teve, que ele tem e até onde ele pode chegar, se a gente não fizer nada para acabar com isso, e se isso parece assustador, o que podem fazer para se envolver de alguma forma no apoio ao fim do tráfico sexual? Qual é o primeiro passo? Como podem saber mais? Onde podem encontrar mais informações sobre o que os governos estão fazendo? O que é que eles precisam? Sim, é um mundo super sombrio, e é por isso que muitos querem fazer vista grossa. Entendo. É por isso que sou tão grato a você, Luiz, porque você é uma pessoa muito destacada na mídia, uma figura pública que não tem medo. A maioria das pessoas tem medo de falar sobre isso porque, como já vi, elas dizem: Tim, meu lugar é um lugar de luz. Eu não quero trazer escuridão para o meu povo. E assim, não, você vai trazer a luz para a escuridão. Mas eu quero dizer, você tem sido um apoiador. Você doou muito Claro dinheiro. que sim, claro. E você trouxe tantas pessoas aqui que te agradecem por ser corajoso o suficiente para falar sobre isso. E isso é muito importante. A boa notícia do que podemos mostrar às pessoas é que temos uma solução. Não vamos agitar uma bandeira negra de horror e terror. Diremos a eles o que é isso, mas diremos que iremos a qualquer lugar. E sabemos como chegar lá. Temos parceiros em todos os lugares. Nesse caso, sobre o qual acabei de contar, em 4 meses nós o fizemos e podemos fazê-lo novamente. Estamos treinando os agentes da lei, agindo repetidamente, tirando as crianças de lá. Se nos visitarem ouarrescue.org e aprender, há vídeos, há conteúdo, e temos materiais que o ajudarão a identificar o tráfico ou a exploração humana que podem estar ocorrendo em sua própria comunidade, em sua própria casa. Temos treinamentos e depois você pode se envolver no resgate, na reabilitação, apoiando nossas equipes em todo o mundo. Uau! Então, allrescue.org. Sim. Eu acho que também tem algo sobre a guerra A guerra oculta oculta. foi esse louco caso que está em andamento. Ele passou por todos esses países. E se quiser saber mais sobre isso e se quiser contribuir diretamente para essa importante missão dessa guerra específica que está se infiltrando nos Estados Unidos e em todos os outros lugares, acesse OUR e depois Guerra Oculta. E nós temos um novo trailer explicando isso e na verdade, vamos lançá-lo quando o seu programa for lançado. Isso é incrível, cara. Você é um herói, Tim. Não, Eu obrigado. agradeço, eu reconheço o seu comprometimento com a causa. Eu te vi fora das câmeras, eu te vi nas câmeras, eu sei como é difícil assumir o peso disso, a responsabilidade, o peso de mudar psicologicamente, estar nesses resgates e agir como se você fosse um pedófilo e depois estar com a sua família. Deve haver muita pressão no seu trabalho e o peso que você carrega na missão é muito grande e muito sombria também. Eu agradeço por seu grande coração e por continuar ajudando tantas crianças, porque tem muitas crianças que não têm esperança, não têm nada. E o fato de você estar lá fora, da sua equipe estar lá fora, realmente me inspira a pensar que um dia isso pode ser interrompido, que há uma solução e que você está fazendo o melhor que você pode. Eu quase sinto que você está fazendo coisa demais, às vezes precisa de uma pausa, descansar e se cuidar, porque eu percebo que às vezes parece muito peso para você. Mas eu agradeço pelo seu chamado ao serviço, que você continua fazendo usando suas habilidades, seu talento e sua voz para servir e para poder ajudar tantas crianças que não têm a capacidade de se ajudar. Essas são as pessoas mais vulneráveis do mundo e eu realmente te agradeço, cara. Você é um verdadeiro herói, por isso eu te agradeço. Não, você é muito gentil e obrigado. Eu sempre digo que
Esta é a verdade sobre a luta contra qualquer tipo de escravidão. Podemos fazer milhares de desenhos, mas quando Abraham Lincoln encontrou Harriet Beecher Stoll pela primeira vez, ele era um grande abolicionista junto com Harriet Tubman e Frederick Douglass, e eles se fortaleceram muito, e ele disse a ela, ele não levou crédito pelo fim da escravidão, e não merece todo o crédito. Francamente, ele não merece a maior parte do crédito. E eu o amo, mas ele disse a ela, você é a mulher que escreveu o livro que deu início a essa guerra. Uau! Tem que haver essa voz forte. Eu sempre digo que contadores de histórias como você são os verdadeiros heróis. Só podemos resgatar um pouco. São os contadores de histórias que movem toda a comunidade, que movem a agulha, que atraem as massas e se levantam. Essa é a luz que a escuridão do tráfico humano não consegue suportar. E agradeço a você por ser uma luz e por ser um amigo É isso aí. constante desta causa, cara. Tô animado, Muito obrigado. irmão. Muito obrigado. Eu quero continuar apoiando você. Nós temos apoiado você, queremos continuar com isso. Desde que eu te vi na palestra do Tony Robbins, acho que foi há 2 anos, quase 3 agora, né? Em 2020. Certo, sim. Há quase 3 anos eu ouvi você falar pela primeira vez, eu escutei o discurso, eu pensei, isso falou comigo. Isso não foi algo que aconteceu comigo, mas por conta do abuso sexual, está relacionado comigo no sentido de eu sei como é ser vulnerável, ser vítima de abuso quando você é pequeno, né? Só posso imaginar a dor e o trauma e o sofrimento de ser vendido por um estranho ou pelos seus pais, né? Não uma vez, mas várias. Portanto, a dor que eu senti foi apenas... Eu só consigo imaginar que deve ter sido 1000 vezes pior para essas crianças. O sofrimento, o fato dessa ser a sua missão e a da sua esposa, e vocês estão totalmente a bordo nisso, onde você fica metade do ano fora servindo em cenários perigosos, é realmente uma honra e reconhecimento para os dois, e eu pude conhecê-la no último Posso ano. dizer algo sobre ela? Claro, claro que sim. Muito rápido. Eu não teria feito isso sem ela. Eu era um covarde total. Quando tive que apresentar o caso, ou tive que deixar meu emprego para fazer essas operações, e foi isso que deu início a OUR. É como se eu tivesse sido fechado pela jurisdição. Mas eu estava tão perto, e foi ela quem me disse, quando eu disse, eu vou fazer isso, então o dinheiro começou a entrar, eu pensei, espere, eu não vou fazer isso de fato. Certo. Lembro dela me agarrando e dizendo, não vou deixar que você coloque em risco a minha salvação se não fizer isso. Inacreditável. Quando você diz que ela me manda embora, que eu fico fora metade do ano, é verdade. Provavelmente mais da metade do ano. Mas ela é quem diz, se você não fizer isso, não sei que bênçãos não terei para Oh, meu ajudar Deus. a criar meus filhos. Essa é a mentalidade dela. Ela diz que você precisa seguir em frente, e ela foi a única. Você se lembra que, quando comecei isso, ela foi a única que disse, você tem que ir para a Ucrânia. E ela nem sabia por quê, mas depois de 4 meses e da loucura, todos esses países e 400 crianças no Equador e crianças no México, nos Estados Unidos foram afetadas. Lembro que estava descomprimindo, sentado no sofá, e ela estava fazendo todas essas coisas para as crianças. Comecei a soluçar porque olhei para ela e pensei, meu Deus, foi por isso que você me mandou para a Ucrânia. Uau. Deus vê essas crianças em canoa que ninguém está procurando, e tudo que ela sabe é que precisa tocar essa filha, mesmo que não consiga entender por quê, mas sabe que precisa enviar seu marido. E isso eu quero dizer, é um sacrifício muito mais difícil do que entrar em ação. É fácil comparado a você. Consegue imaginar sendo responsável se o pai dos meus filhos for morto por um míssil russo? Não sei como você... Eu não conseguiria fazer isso. Mas no final eu tenho de voltar atrás. Mesmo esta manhã, acordei esta manhã em Utah antes de vir para cá. E disse a ela esta manhã, porque acabei de receber a notícia do promotor. Eu disse, Catherine, veja, eles descobriram que esses caras estavam prestes a lançar um hotel de turismo sexual. E o promotor disse, milhares de crianças não serão estupradas, porque vocês acabaram com esse lugar. Eu disse, Catherine, veja bem, tudo isso foi porque Deus falou e você fez isso. Você me enviou para a Ucrânia. Quem diria que acabou no Equador porque ela disse, eu não sabia por que estava enviando você, não fazia nenhum sentido. Aquelas 12 crianças, eu sabia que você ia pegá-las, mas você tinha feito isso. Ela disse, eu sabia que algo aconteceria. Ela é realmente a heroína desconhecida nesse caso. Porque nada disso teria acontecido. E agora milhares de crianças foram resgatadas, ou... quando você observa o número de prisões, os estudos mostram que até 100 crianças serão feridas por um desses garotos. Crianças que foram resgatadas e que nunca souberam que foram resgatadas. Meu Deus. E eu digo a Catherine que isso é graças a você, porque você estava disposto a fazer o que era impossível. Os corajosos, Sim, com certeza. Me forçou a deixar meu emprego. Não tínhamos dinheiro. Eu não tinha economias. Você está brincando comigo? Eu sou o provedor aqui.
E ela dizia, não me importo. Ela dizia, não me importo se acabarmos em uma barraca, em uma praia, em algum lugar. Você tem que fazer isso. E depois a mesma coragem de nos mandar para a Ucrânia e simplesmente ela não se importa de ser reconhecida. Na verdade, isso a deixa desconfortável. Mas devo dizer que é ela quem faz isso acontecer. Isso é lindo, cara. Bem, eu quero que as pessoas acessem o seu site, ourrescue.org. Não deixem de ir lá, a gente vai ter os links aqui. A gente vai colocar alguns vídeos que vocês me enviaram no vídeo. A gente vai colocar os links para irem a todos os lugares. Se vocês quiserem aprender mais, esse é o melhor lugar para você saber o que está acontecendo. Você está nas redes sociais também. E você tem esse livro novo, então Sim. fale mais sobre ele, Slave Stealers. Isso conta toda a história de como começamos. Histórias verdadeiras de resgate de escravos na época de hoje. Se você quiser saber mais sobre como tudo começou, esse aqui é um ótimo lugar para começar a ler esse livro, dar uma olhada nele. A gente vai colocar o link também. Então, sou muito grato a você. Quero te fazer a última pergunta. Eu acho que eu já fiz antes, mas eu estou curioso para saber suas respostas agora, cerca de 1 ano e meio atrás. Essas são as 3 verdades. É um cenário hipotético. Imagine que você possa viver o tempo que quer, possa viver 100, 200 anos, a idade que quiser. E você realiza tudo o que você quis na vida. Vive a vida que você desejou aqui pra frente e você viu tudo acontecer. Mas por alguma razão você tem que levar todo o seu trabalho escrito, essa entrevista, qualquer vídeo que tenha, qualquer coisa que você criou nesse mundo, tem que ir contigo para outro lugar. De modo que a gente não tenha mais suas informações, seu áudio, sua voz ou qualquer vídeo seu. Mas você pode deixar para trás 3 coisas que sabe que são verdade e 3 lições que gostaria de compartilhar com o mundo. Tudo que a gente teria para se lembrar de sua sabedoria são essas 3 coisas. Então, quais seriam elas para você? Para mim, acho que o número 1 teria de ser que a fé é clareza e todo mundo tem sua própria ideia do que isso significa, um poder superior, certo? A fé nisso é clareza. O mundo é tão louco, caótico e confuso, e é como se soubesse que é verdade. Não posso mais confiar em nenhuma fonte, e acontece que aprendi isso porque estou tentando encontrar crianças. Tenho esse desejo, e é como se eu tivesse que cortar o lixo e encontrar a verdade. Essa verdade me leva a uma criança. Assim aprendi que, se não recorrer a essa fonte superior, estarei totalmente perdido e não conseguirei seguir em frente, porque estarei espiritual e emocionalmente abalado. E, para mim, eu diria que a fé é clareza. A fé é resposta. Confia nisso. Não me importa se alguém chama isso de intuição. Todo mundo pode chamar do que quiser, mas essa intuição está certa na maioria das vezes. Ou, também, se casar com alguém que a tenha. Eu tenho um bom amigo que tem essa peça. Segundo, eu acho que nós subestimamos o poder do serviço. Acho que o serviço acende as luzes. Mais uma vez, todos nós temos escuridão. Todos nós lidamos com elas de alguma forma, mas há algo especial que acontece quando você serve alguém. E isso faz você se sentir... quero dizer, pense nisso. Quando você está na rua e alguém diz: "Ei, onde fica a Avenida Jones?" E você dedica 2 minutos e diz a ela, isso faz você se sentir bem. E você pensa, isso foi bom, espero que você chegue lá. E, na verdade, eu deveria continuar. Isso é o que é. É a luz que se acende e, na verdade, Tony Robbins me ensinou isso. Mas quando você serve, ora e medita, qualquer uma dessas coisas, seu cérebro literalmente libera um belo coquetel químico que faz você se sentir bem. E estudos dizem que as pessoas que têm essa reação química tendem a ser pessoas que demonstram coisas com mais coragem, mais criatividade e mais amor. E é interessante porque não é que os químicos façam isso, pois eles tentaram falsificar essas drogas e elas não funcionam. Não funcionam. Claro, claro. Mas e se você preparar seu coração? Preparar seu corpo e a sua alma para se abrir, então, para as coisas do poder superior? Porque de que outra forma você pode obter amor real e criatividade? Isso é algo do mundo exterior que vem até você. Criatividade, coragem, amor, mas você pode obtê-los servindo. É como se Deus tivesse colocado algo em seu corpo que se conecta à fonte superior. O serviço é a chave para mim. Quando eu me sinto mal, eu lembro que passei por algo horrível em 2020. Simplesmente horrível. Toda essa injustiça que estava acontecendo comigo e com minha família, e eu não sabia o que fazer. O que fazer? Vou para o México, vou me disfarçar e encontrar as crianças. E era a única maneira de sobreviver a isso.
E hoje temos um de nossos melhores escritórios naquela região e já fizemos muitos, inclusive o menino de que falei antes. Ele está naquela região para onde fui. Levei uma equipe e agora temos um escritório. E foi a única coisa que me livrou de me afogar. Mas foi o que aconteceu. Servir as pessoas é mágico. E é curativo, faz muito bem. Se todos nós fizéssemos isso, nós eliminaríamos todos os problemas. Não entraríamos em guerra e apenas nos amaríamos uns aos outros. É isso mesmo. O serviço. Serviço. E a terceira coisa? Uma terceira coisa que eu diria é o poder do perdão. Eu tive de lidar com isso em muitas frentes. Vejo pessoas que machucam crianças o tempo todo. Oh, meu Deus. E se você se permitir... É um veneno. É um veneno. Ele o matará. E perdoar outra pessoa às vezes é difícil. É a coisa mais louca. O tráfico de pessoas foi politizado de certa forma há alguns anos e por isso se tornou em este momento estranho e estava aberta a temporada. Eu estava sujeito a ataques malucos como parte dessa coisa em 2020. E era tipo só mentiras, porque acho que qualquer pessoa que sai e fica exposta a isso é como se fosse difícil o suficiente para que eu quase enviuvasse minha esposa e deixasse meus filhos órfãos. Então chego em casa e me deparo com mentiras e ex-funcionários mentindo porque foram demitidos por justa causa e é um monte de besteiras. Se você não perdoar, estará sozinho no serviço. E apenas perdoe as pessoas e ame-as. Se você pode amar qualquer pessoa, basta tentar amá-la. Orem para amar, orem para sentir, mas o perdão, ele é libertador. E você simplesmente não vai trabalhar, você não poderá servir ou fazer nada. Acho que essas são as 3 coisas mais importantes. Tim, você é incrível, cara. Muito obrigado por vir e compartilhar. Eu agradeço, cara. Então temos uma grande população com muita tecnologia. Não acho que em termos per capita seja muito por aqui. É apenas que temos os números e a tecnologia, e isso juntos criam... mais fácil, né? É um acesso fácil, sim. Então as pessoas se tornam viciadas em sexo mais facilmente nesse país, em massa, do que em outros países.